Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. É muito bom estar aqui neste nosso sexto vídeo da série EC. E se acontecer alguma catástrofe? Hoje o nosso tema será pandemias, epidemias e guerra biológica. Vamos aos conceitos de pandemia e epidemia. Inicialmente, vamos falar sobre epidemia. Epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global, ou seja, ela tem uma delimitação geográfica específica. Existem diversas epidemias espalhadas pelo mundo, mas principalmente na América Latina e na África, onde ainda existe muito problema de sanitário. Geralmente essas epidemias são doenças sazonais, certo? Então, elas ocorrem de tempo em tempo em uma região. Já quando falamos de pandemia, é algo que tem uma disseminação mundial. Essa doença realmente ela envolve aspectos infecciosos e se espalha ao redor do mundo. E a maior parte das pessoas não são imunes a essa doença. Vejam o caso recente da C-19. Mas temos ainda a questão das guerras biológicas. Existem diversos laboratórios espalhados no mundo com doenças, cepas, que realmente podem ser utilizados em caso de guerra. Assim como a epidemia e a pandemia são elementos realmente perigosos à questão relacionada à guerra biológica. Pior ainda se for utilizada em um ato terrorista. O C-19 foi realmente bastante traumático para a população de uma forma em geral. Hoje nós temos 93,49 casos por 100 mil habitantes no Brasil, dado atual, e uma taxa de mortalidade atual de 0,54 por 100 mil habitantes, certo? Só para vocês terem aí os dados oficiais do Brasil na atualidade, agora em fevereiro de 2024, certo? Então é bastante importante a gente entender que estas epidemias realmente são situações críticas para a humanidade e é um dos elementos, em minha opinião, mais críticos que nós temos aí atualmente e que pode devastar realmente uma grande parte da população, Assim, tratarmos de pandemias, epidemias, guerra biológica é realmente uma situação crítica quando nós falamos de sobrevivencialismo. Infelizmente, as notícias não são boas em relação a esse tema, pois realmente nós corremos riscos atualmente bastante grandes de termos novas epidemias e pandemias no mundo, sem falarmos de guerras biológicas, pois realmente hoje existem cepas, existem situações que estão sendo agravadas no mundo todo pelo motivo das questões climáticas. É só você ver a loucura que está nosso tempo. Com certeza, muitos elementos microscópicos, bactérias, protozoários, vírus, realmente estão surgindo aí a todo instante. E é um passo para realmente acabar virando uma epidemia e daqui a pouco uma pandemia global. Um outro fator crítico é a questão da propagação. Um vetor que estiver contaminado em um dia se desloca para regiões das mais diversas do globo. Por causa disso, uma pandemia global é um dos elementos de grande risco que a gente vivencia hoje.
além do que nós temos que levar em consideração também os elementos que propagam a este micro-organismo. Por causa disso, nós precisamos ver quais são os meios de propagação destes elementos que podem gerar essas pandemias. Nós temos inicialmente 4 elementos que podem transmitir estas pandemias. São os elementos ar, temos o elemento água, que sim tem micro-organismos específicos que só se propagam pela água, certo? Então é bastante importante a gente saber que este é um meio perigoso. Temos a questão aí de propagação pelo contato, certo? Ou seja, pessoas se encostando, colocando saliva, corrimão e outras questões aí que podem também transmitir estes elementos nocivos. E existem ainda as formas indiretas através de consumo e outras formas de contato, tipo fezes de rato, urina de rato, comida, certo? Uma ave sendo comida, certo? Servindo de alimentação para nós, e a gente pode estar se contaminando por estes elementos. Apesar de todos os cuidados fitossanitários que existem pelas indústrias, mas existem ainda as pessoas que caçam, existem ainda outras situações de contaminação que podem ser trazidas até nós. Analisando esses meios contaminantes, é importante a gente identificar as questões sobrevivencialistas. Então vamos lá. Para a grande maioria destes meios contaminantes, certo? Nós conseguimos nos proteger através de bunkers normais, nossas residências, ir morar num sítio, certo? Ou seja, por contato, por questões de água, por questões fitossanitárias, a gente consegue ter um relativo controle, certo, para a questão sobrevivencialista, vivendo isoladamente, vivendo em sua residência, vivendo em um sítio, principalmente um sítio, onde a gente consegue ter esses controles sanitários de uma forma melhor. Porém, destes meios de transmissão pandêmica, o mais crítico de todos, que 99,9% da população não tem condições nem controle nenhum para que não seja contaminado, é a contaminação por via aérea. Sim, pelo ar. Infelizmente, se ocorrer alguma pandemia por algum elemento transmitido pela via aérea, ou seja, pelo ar, nós no mundo todo poderemos ser contaminados, pois não existe espaço sem oxigênio, sem ar. E os meios climáticos, os movimentos, pois os ciclos que a Terra tem com a transmissão de ar através de ventos e outros elementos climáticos, acaba envolvendo todo o planeta e uma contaminação se transmite muito rapidamente ao mundo todo. Então, mais cedo ou mais tarde, uma contaminação de ar trará consequências no mundo todo. E assim, nenhum ambiente é totalmente protegido se não tiver os sistemas filtrantes adequados para que esse elemento contaminante, esse micro-organismo, não consiga adentrar ao recinto. Já quando nós consideramos todos os outros tipos de contaminantes, por água, por contato, por alimentos, todos eles são facilmente transmissíveis no mundo todo, pois com o sistema moderno, com a movimentação moderna das pessoas pelo mundo através de aviões, barcos e qualquer meio que possa existir, você poderá estar sendo um vetor de alguma doença, de alguma pandemia em todas as partes do mundo.
Por causa disso, hoje uma pandemia se espalha tão rapidamente por todos os países do mundo, principalmente se ela demora a incubar na pessoa, onde ela não irá sentir os problemas nas próximas 24, 48 horas. Aí já espalhou para o mundo todo. De todos os elementos que estamos falando aqui nesta série, e se este elemento contaminante através de organismos, vírus, bactérias, protozoários, o que for, é o elemento mais crítico. Dependendo da sua mortalidade, poderá ocasionar realmente trazer situações gravíssimas aí de extermínio para a própria humanidade. Então, em minha opinião, essa situação de pandemias, epidemias, guerra biológica é o elemento mais crítico que nós corremos na atualidade. E sim, corremos. Realmente nós podemos ser afetados por uma pandemia novamente a qualquer momento. Por causa disso, precisamos nos preparar o mais breve possível para tentarmos sobreviver a estas condições, mesmo que a gente corra um risco grave. Apesar da evolução da ciência, certo? Nós, inclusive, podemos ver isso na pandemia de C-19, que foi uma pandemia relativamente tranquila, com poucas mortes, com pouca contaminação. Sim, houveram contaminação, houveram mortes, mas não foram assim situações tão graves. Que hoje estamos no Brasil com uma taxa de mortalidade de 0,54 por 100 mil habitantes. E se você ver este artigo da Wikipédia, ele traz aí que hoje no mundo todo nós temos aí uma taxa de letalidade média de 0,91%, ou seja, não chega a 1%. É alto, mas é uma taxa de mortalidade, letalidade relativamente baixa. Só para vocês terem uma ideia, aqui está também nesse artigo da Wikipédia, você tem ali que a taxa de letalidade para quem tem de 0 a 34 anos é 0,004%. De 35 a 44 anos, 0,068%. Vou deixar a tabelinha completa para vocês aí, mas que também está disponível no Wikipédia, certo? Então, é bastante importante vocês verem que realmente é uma situação aí que a gente precisa entender para falar melhor sobre pandemias. Não estou dizendo aqui que a pandemia de C-19 não foi crítica. Estou dizendo que hoje os dados que a gente tem, a visão que a gente tem, é uma visão mais tranquila sobre ela. E são fatos que estão publicados aí em diversos meios. Claro, se você for ver aí quem tem mais de 85 anos, certo, tem uma taxa de letalidade de 28,3%. São situações que já começam a nos preocupar, mas você precisa ver que realmente uma pandemia poderá ser algo muito crítico para todos nós sobrevivencialistas. Não só para nós, que nós cuidamos, mas principalmente para a população de uma forma em geral. Logo, volto a reforçar, a questão de pandemia é o elemento mais crítico que nós podemos ter entre todos os problemas de sobrevivência da humanidade no planeta Terra, pois esse, dependendo da causa, realmente poderá ser crítico achar uma solução para ela. Aí vem as teorias mais diversas, inclusive dos ataques zumbis, certo? Então, realmente nós temos que ver. Aliás, falando sobre zumbi, recentemente teve os casos nos Estados Unidos ou Canadá dos servos zumbis, certo? Que trouxe alguma preocupação
também na comunidade em forma geral. Sempre estamos correndo risco de uma nova pandemia mundial. Só lembrando agora, recentemente também muitos canais de YouTube falaram aí da doença X, que inclusive a OMS e outros órgãos oficiais estão alertando aí há algum tempo aí em suas mídias. Mas, e se realmente ocorrer uma pandemia mundial, o que realmente nós podemos fazer? A verdade é que, para uma pandemia, são poucos os elementos que nós podemos ter aí para tentar sobreviver. Começando, é claro, pela higiene, os elementos aí que foram tratados inicialmente aí na própria C19, a questão do álcool gel, álcool para desinfecção, certo? E dependendo do nível do elemento transmissor, do ambiente transmissor, certo? Podemos, inclusive, termos necessidade de usarmos máscaras específicas para esse tipo de contaminação, certo? Ou seja, máscaras com respiradores especiais para nos protegermos. Esta seria a situação mais grave, mas que em muitas situações realmente é o que nós teremos que estar utilizando. Máscaras com filtros biológicos que retenha esses elementos transmissores, mas com certeza aí será bastante extremado. Outras condições importantes seriam nós termos um ambiente isolado. Por causa disso, que afirmei há pouco neste vídeo, muito poucas pessoas possuem esse tipo de isolamento. Muitos hospitais hoje ainda não têm essas câmeras de isolamento para evitar esse tipo de contaminação. São raros estes hospitais. Então, você vê que realmente é um elemento bastante crítico para que a gente possa ter uma condição de sobrevivência quando ocorrer esse tipo de pandemia tão crítica. Outros elementos importantes de sobrevivência seriam a própria questão de alimentos, origem dos alimentos, evitar grandes locais de acúmulo de população, de pessoas, evitar trafegar muito pelo mundo, principalmente pelas regiões que maior gravidade tem dessa pandemia, certo? São alguns dos itens que nós temos que estar preocupados. Mesmo em sítio, certo? Na grande maioria a gente pode estar tranquilo, mas em situações aí principalmente transmissíveis pelo ar, nós temos que também termos alguns cuidados. Então, se você está pensando em fazer um bunker, tenha também a ideia de ver como fazer esses elementos filtrantes para evitar estas possíveis contaminações. Pois, quando a gente fala em sobrevivencialismo, nós nos preparamos, mas não podemos garantir qual será o problema que virá nos afligir. Eu tenho certeza que você, preparador e sobrevivencialista, já tem alguns desses itens necessários para se proteger em relação a algumas pandemias. Ou seja, um álcool gel 70%, água sanitária para limpar, purificar água, certo? Hoje em dia estamos começando a fazer estoque também de inseticidas e repelentes, por causa principalmente da dengue aqui no caso do Brasil, certo? Porque a gente está vendo alguns locais com uma infestação bastante grande de mosquitos e pernilongos, transmissores da dengue e de outras doenças. Então, um básico nós acabamos tendo, mesmo sendo sobrevivencialistas, aí que
não estamos nos preparando especificamente para esse tipo de problema, certo? Mas sempre é bom você ter algum desses itens que eu acabei citando. Claro, alguns já têm até algumas máscaras específicas de proteção. De repente, não de proteção máxima, mas que ajudarão um pouco no princípio de uma pandemia. Por causa disso, esteja preparado com esses elementos básicos. Reforce esses itens, pois são alguns itens em diversas situações catastróficas. Realmente, volto a reforçar, uma pandemia é o elemento mais crítico que nós poderíamos estar nos preparando, pois realmente a gente não sabe em seu início qual o seu grau de letalidade, qual o seu grau de contaminação, quais elementos contaminantes são os que estão agindo na população, além do risco de que ele é transmissível rapidamente ao mundo todo, certo? Então, a questão de pandemia é um elemento muito crítico e não tem o que fazermos, além de nos isolarmos ao máximo e tentarmos sobreviver e evitar esses produtos que podem ser os contaminantes. Nesta situação de pandemia, o maior cuidado que podemos ter é realmente em nos isolarmos. Assim, um bom estoque de comida, um bom estoque desses produtos básicos de higiene serão fundamentais para você passar por este período. Assim, nós sobrevivencialistas e preparadores sempre buscamos ter o que é importante para a nossa sobrevivência. E, no caso de pandemia, realmente esses materiais são essenciais. Sei que é um vídeo um pouco catastrófico, mas esse é o objetivo dessa série, trazer para vocês possíveis realidades e como reagir a essas situações críticas. E a questão de pandemia, epidemia e guerra biológica não tem o que fazer. É muito crítico dependendo do contaminante. Só para terminarmos, falar em guerra biológica é a mesma coisa que falarmos de pandemia, pois os laboratórios que têm no mundo essas cepas de doenças e outros elementos aí na natureza são muito preocupantes e qualquer situação pode realmente gerar uma situação catastrófica mundial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo realmente que é para você ligar as antenas. Este vídeo é para você ver que realmente poderão ocorrer situações que nós tenhamos pouco controle. E uma pandemia é uma destas situações. Por mais que nós preparamos, poderá ocorrer algum evento desses que nós não temos nenhum controle. E a sobrevivência será realmente algo relacionado a como seu corpo está em termos de saúde e resistência. Sim, a resistência imunológica de seu corpo pode ser o grande diferencial para passar por uma pandemia. Valeu! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Seja um sobrevivente, mesmo em situações críticas como uma pandemia. Só para adiantar, no próximo vídeo nós iremos estar tratando de um tema bastante atual, que será o tema de apagão, certo? Então, até a próxima sexta-feira. Valeu!